Eu quero deixar uma mensagem para você que está na Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25. Tem uma mensagem interessante para o nosso pensamento, que fala da parábola das 10 virgens, né? E diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, estamos voltando aqui. Tá, o vídeo deu uma pausa. Tá todo mundo me ouvindo aí? Então, Campinas, Bragança Paulista, a Marina, a Luzia. O missionário cristão também está aqui. Então, vamos lá, voltando aqui ao texto, tá? Eu estava lendo aqui o verso 3, as nécias, que diz o seguinte: As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E aí você deve estar me perguntando, diante de tanta coisa que está acontecendo, o que tem a ver essa mensagem dessa parábola aqui das 10 virgens com o nosso momento atual? E a mensagem que eu quero deixar é na questão de você estar preparado. Preparado para as situações da vida. Porque no momento que a gente está caminhando, quem esperava que tudo isso que está acontecendo agora no nosso país, que tudo isso que já vem acontecendo no mundo, ia ser tão rápido assim? Né? Ordens, a questão do vírus, a forma que tem chegado nas pessoas, a forma como está atingindo todos, a forma como está parando o mundo. Pega todo mundo desprevenido. Esperávamos que fosse chegar, mas não dessa forma. O Brasil hoje encontra-se parado. Alguns países do mundo encontram-se parados. E aí vem essa pergunta, diante do texto que eu acabei de ler, ao falar sobre a preparação. Porque aqui nessa história fala do preparo. O noivo estaria chegando e as noivas, né, as virgens aqui, teriam que estar preparadas. Só que ele fala que 5 estavam preparadas e 5 não. 5 pensaram: e se ele atrasar? Nós temos reserva para o que vai acontecer? E se ele for pontual? Se ele for pontual, ótimo. Mas e se ele atrasar? E aí as pessoas fazem isso, né? Foi o que aconteceu aqui na questão das que não for, as nécias, né? As tolas em outras linguagens. Elas acharam: não, o noivo vai chegar no horário, né? Quem geralmente atrasa um pouco é a noiva, o noivo não. Então o noivo vai estar lá no horário e a gente vai levar os azeites dentro daquele horário. Mas aí as prudentes pensaram: e se ele atrasar? E se acontecer algum imprevisto? E se acontecer alguma coisa que vai retardar um pouco a sua chegada, o que vai acontecer? Então, a mensagem dessa parábola tem muito a ver com o mundo agora. Porque se fala muito: e aí? Fica em casa ou vamos trabalhar? E esse é o debate desses últimos dias. Eu tô aqui em São Paulo, capital, né? Então, aquela muvuca toda aqui na capital. E quem é do estado já está vendo aí as notícias do governador, o que aconteceu, né? Que ele quer que o povo fique em casa, as empresas estão fechando, só algumas. Então, muita gente está em casa. Né? E o pessoal que trabalha informal também não está fazendo nada. E aí vem aqueles questionamentos.
E as provisões, o pessoal que precisa trabalhar, o pessoal que trabalha de dia para comer à noite e por aí vai. E aí vem aquela pergunta: nós estávamos preparados para isso? Sempre falamos nisso, né? Está você fazendo o seu preparo? Está você guardando a sua reserva para os momentos difíceis? Porque eu sei, nós vivemos num país que de certa forma a maioria não ganha bem, a maioria tira só aquele limite, mas aí eu faço aquela pergunta: será que não dá para reservar um pouquinho? Guardar um pouquinho para um momento oportuno? Para um momento desse, como está vindo agora uma necessidade, muitos aí não sabem nem o que fazer, estão mais perdidos do que tudo, né? Desesperados, porque precisam trabalhar, precisam gerar recursos e agora, no momento que tem que ficar parado, devido a essa pandemia, né? Porque sabemos que o vírus se espalha rápido, né? E para gerar muitas pessoas, né, a tendência, o fato de ficar agora em casa por alguns dias, espero até que não seja muito, é para isso, para que não venha se espalhar, para que não venha contagiar mais pessoas e para que não venha causar algo grave, um pane no sistema. Então, a Bíblia, um livro milenar, já tem histórias muito interessantes para cada um de nós. E essa é uma delas, em que a gente venha estar preparados. Não sabemos o que pode acontecer. As coisas mudam. Você está vendo que as coisas mudam de uma hora para outra, né? As coisas na vida têm passado muito rápido. E se a gente não estiver preparado, a gente vai ser pego desapercebido. Foi o que aconteceu com aquelas virgens nécias na história. Elas achavam que o noivo ia chegar no horário, o noivo não chegou. Todas dormiram, o noivo atrasou, mas à meia-noite o noivo veio, ou seja, o resultado veio, a resposta veio. Mas elas não estavam preparadas para seguir com o noivo. Não tinha azeite de reserva, não tinha reserva. A mensagem que eu quero deixar para você, meu amigo, é sobre o fato da sua reserva. O que você está reservando para a sua vida? Se você ainda não aprendeu a criar, né, reserva, aprender a estar preparado para os possíveis acontecimentos, não é que você vai estar prevendo mal ou algo do tipo, não, mas você vai estar lá se preparando para que realmente quando os dias ruins vierem, você esteja pelo menos com uma reserva para alguns dias, né, para poder pensar no que vai fazer, enfim. Se você não tem esse costume, a partir desse momento que estamos vivendo, é um momento de muita reflexão. Nós estamos aí em casa, né? Então aproveita para fazer uma reflexão na vida, aproveita para pensar em como estão as suas finanças, como estão os seus relacionamentos, quais são as provisões que você está fazendo. Se ainda não fez, agora é o momento, nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para correr atrás. Ainda há tempo, ainda há oportunidade para a gente fazer a diferença, para a gente aprender, né, sabe? Não é um fato da gente só olhar o ruim do momento que está acontecendo, mas a gente vê que lições podemos tirar disso tudo. É um momento de reflexão. Então, para de estar vendo muita coisa, tira um tempinho, vai analisar a tua vida, analisa como está a tua casa, analisa como está a tua família. Sim, pensa de um modo geral e vê o que está acontecendo e as provisões que você pode fazer para que você esteja bem, para que você, diante quando aparecer o momento, você vai estar preparado. Você vai estar preparado. Começa com pouco. Tem muita gente que não começa a fazer as reservas na vida porque acha que precisa ter muito. Não, gente. É do pouco que se faz o muito. Isso eu sempre aprendi desde pequeno, desde criança. É do pouquinho. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez que leva a uma caminhada, né? Então, assim, tem que dar o primeiro passo. Você tem que querer, você tem que aceitar, você tem que decidir fazer, né? Decidir. A gente coloca tanta coisa na vida da gente, a gente tem tantas obrigações, a gente cumpre com as obrigações. Se é uma obrigação de trabalho, a gente cumpre ao chegar no horário, a gente cumpre a acordar cedo, né? Se é numa faculdade, numa escola, a gente tem horário e a gente cumpre esses horários, né? Uma consulta médica, uma viagem, um voo, tudo tem horário e a gente cumpre, porque se não cumprir, perde.
É a mesma coisa com a vida da gente. São nos pequenos detalhes que a gente aprende a fazer grande diferença. A gente aprende a fazer a diferença. E é isso a mensagem que eu quero deixar para todos nessa noite, é fazer a diferença nesse momento. Talvez aí tenha pegado muitas pessoas, e eu sei que pegou muitas pessoas desprevenidas, que não estavam preparadas para essa parada radical, para a decisão do governador, né, das lideranças que foram constituídas aí, e temos que obedecer, né? A gente vê, são comércios fechados, igrejas fechadas, só o essencial que está aberto. Pegou muita gente aí de surpresa. E se você não está preparado, como é que você vai caminhar? Se você não está preparado diante das coisas que acontecem, como você vai estar nessa caminhada? Muita gente está desesperada, mas outras estão atentas, porque tem aquele pouco de preparo, mas estão atentas, porque também tem um limite, tem um tempo, né? Mas tem muita gente que não está. E aí serve para aqueles que não estão um momento de reflexão agora, né? De colocar a vida em ordem, começar já a fazer suas reservas, a estar preparado para o amanhã, né? Não, claro, não sabemos, a vida é um sopro, não sabemos como vamos estar daqui, não sabemos como vai estar o mundo, não sabemos como vai estar a economia, não sabemos como vai estar o emprego, mas a gente aprende a ter uma noção, né? Mesmo para quando chegar, a gente não venha estar desesperado, não venha estar assustado, não venha estar, sabe, perdendo os cabelos, perdendo noite de sono, mas que a gente venha estar preparado para esses dias. E, em último lugar, reserva-se também a lição para esse texto para nossa vida espiritual também. Como está a nossa vida espiritual? Como está a minha vida, a sua vida? Como está o nosso relacionamento com Deus? Com aquele que vem nos buscar, aquele que é o dono do ouro e da prata, o rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que no reino dele não tem esse tipo de problema que temos aqui nessa terra. Aquele que vai vir e colocar um ponto final na história do pecado, o noivo quando chegar. E aí, o que estamos fazendo? A nossa reserva. Estamos buscando cada dia aí o Espírito Santo, a alinhar a nossa vida à vontade de Deus, mudar a nossa vida de acordo com o que Ele quer, buscando cada dia um pouquinho dessa reserva daquilo que vamos viver na eternidade. Cada dia é uma oportunidade que temos de acrescentar um pouco mais de azeite na nossa vida espiritual. Porque nós estamos vendo, não é questão para ser alarmista, tá? Não é questão nada de ser alarmista, mas nós estamos vendo sim que muitas das coisas que estão acontecendo nos mostra que o nosso Jesus está voltando. Isso é interessante. Parece, sabe, assim, eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer, mas a gente vê os sinais sim da sua volta e que possamos a cada dia estar preparados em todos os sentidos, para que quando ele vier naquele dia não pegue ninguém de surpresa. A gente possa olhar para o céu e dizer, verdadeiramente, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, né? Então, assim, eu sei que você tem aí visto pela internet, esse período de quarentena é o período das lives, muita gente fazendo live por aí, muita coisa boa para você ver também, mas eu queria deixar essa mensagem sobre a preparação. Esteja preparado. Comece com um pouco, não se preocupe, mas só o fato de você decidir estar preparado já vai mudar muita coisa para você lá na frente. É um momento para a gente repensar a nossa saúde, é um momento para a gente repensar a nossa alimentação, é um momento para a gente repensar as pessoas com quem convivemos, os nossos familiares. Muitas vezes damos tanta atenção a tanta coisa lá fora, a trabalho, a estudo, a amizades, e esquecemos a parte principal que é a nossa base, a família, nossa casa, conversar com alguém, tirar mais tempo para dialogar, enfim, muitas e muitas coisas. Olha, essa quarentena dá pra gente tirar muita lição e sair dela diferente, pessoas melhores, pessoas capazes, pessoas resistentes, né? Então, que Deus possa te abençoar, que Deus nos abençoe e realmente essa pandemia acabe logo, que esse vírus seja repreendido em nome do Senhor Jesus, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde tem causado tanta desgraça, tanta tristeza,
onde tem deixado parado o mundo inteiro. Então, que realmente, e possamos ver que quando essas coisas acontecerem, e estão acontecendo, que nós, como diz a palavra, que possamos erguer os nossos olhos ao céu, porque é de lá que vem a nossa redenção, é de lá que vem o nosso Senhor. Eu não tenho dúvida disso, eu não sei se você acredita, mas eu acredito muito nos planos de Deus e na volta do Senhor Jesus. Não tenho dúvida disso. Possamos amar a sua vida, a sua vinda e o seu reino. A todos aqui do canal, Creio Eu na Bíblia, o Jean, que Deus continue abençoando a todos, que possamos espalhar muitas coisas boas nesse mundo. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço a todos.